Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o livro Passeio ao Farol, ou também conhecido como Ao Farol, da Virginia Woolf. Em inglês, o título To the Lighthouse seria, como Ida ao Farol, enfim, Ao Farol, por isso diferenças na forma de tradução do título. Então, acho que escolhi bem o livro para esse período de fevereiro, que é um período que nós costumeiramente vamos para um veraneio, vamos descansar com a família, fazer um break das nossas atividades, saímos de férias. E esse livro se passa num contexto semelhante, já que se passa numa casa de veraneio da família Ramsay, que convidam também alguns outros amigos para passar com eles esse período. Mas esse é um livro muito, muito diferente, tá? Muito diferente da maioria das coisas que eu já li. E ele também não é um livro muito caracterizado por uma história, por um enredo. Ele tem uma história, um plano de fundo, mas parece que a grande finalidade do livro é mais se direcionar para as pessoas na sua vida interior. Tudo que acontece muito mais dentro dos personagens, enquanto algo está acontecendo, algo não tão importante para a trama, que não é uma grande trama, mas tudo se passa no pensamento dos personagens, no seu fluxo de consciência. Então, para aquelas pessoas que, talvez como eu, estão mais acostumadas, uma reflexão bem pontual, um início, um desenvolvimento, uma conclusão, uma história que nos prenda pela história em si, pelos acontecimentos, esse livro pode causar estranheza, porque aqui o que mais importa é a reflexão, o mundo interior dos personagens, mais do que o que de fato acontece. Mas mesmo assim, mesmo estranhando um pouco a linguagem, foi um livro que eu gostei. Eu gostei e recomendo. Antes de começar, eu queria dizer que este livro e qualquer outra coisa que eu falar vai estar na descrição desse vídeo, caso alguém tenha interesse em adquirir. Estou deixando os links da Amazon. Lembrando que toda vez que vocês compram o item que eu indiquei, ou qualquer outro link que vocês comprem navegando no site da Amazon pelo meu link, vocês me ajudam o meu canal. Já deixo aqui meu muito obrigado. Para todos aqueles que compram pelo meu link, deixo aqui também na descrição desse vídeo o link para o meu grupo no Telegram, que é um local onde eu coloco links de promoções ou de indicações minhas também de produtos da Amazon, eventualmente de algum outro site, mas prioritariamente da Amazon, caso alguém tenha interesse em participar, em pegar essas dicas, pode entrar no grupo. Eu não li muito, ou talvez tenha lido muito, muito pouco de Clarice Lispector, mas eu sinto que dá para comparar um pouquinho a Virginia Woolf. Esse foi o primeiro livro que eu li da Virginia Woolf. Acho que dá para sentir um pouco algo semelhante, talvez, com a Clarice Lispector, ou com a Lígia Fagundes Telles, que eu gosto muito, que a Lígia tem uma história, eu li os contos da Lígia, mas ela sempre aprofunda de alguma forma algo interior, algo dos sentimentos humanos, muito embora ela trabalhe com fantástico, com mistérios. É diferente, só estou fazendo algo que eu senti um pouco mais de proximidade, porque é diferente de tudo que eu já li. Também a Hilda Hilst, o que eu li da Hilda foi a poesia, então, como uma poesia, assim, eu acho que aqui a linguagem às vezes se torna, assim, muito poética. Eu acho que tem alguma semelhança, já que está se tratando de pensamentos, de sentimentos. E também com a Sylvia Plath, que eu li os diários da Sylvia Plath, e a Sylvia Plath era uma grande admiradora da Virginia Woolf. Ela se compara com a Virginia em muitos momentos, e a Sylvia, nos seus diários, também gostava de escrever seus fluxos de consciência e fazer muitas metáforas, analogias, então eu achei que também tive uma sensação parecida ao ler Passeio ao Farol, com o que eu já havia lido da Sylvia Plath. Esse foi o primeiro livro que eu peguei para ler da Virginia Woolf, e uma coisa que eu achei interessante é que, lendo a respeito, até nessa edição aqui da Pinguim Companhia, que são sempre muito boas, tem vários textos ótimos de apoio, fala que seria o livro mais próximo do autobiográfico. Não é que o livro seja uma história da Virginia Woolf, mas ela recapitula nesse livro algumas
coisas semelhantes à vida dela, especialmente a figura do casal Ramsay, o Sr. e a Sra. Ramsay, que ela tentou colocar ali muito da imagem que ela tinha dos seus pais. E para confirmar isso, aqui nesse livro traz também os textos que a Vanessa, irmã da Virginia, teria escrito para ela, cartas, dizendo que o livro tocou muito ela, por ela conseguir enxergar a figura, especialmente a figura materna dela no livro descrita. Foi como se a mãe dela revivesse. Então a gente com certeza percebe aqui algumas coisas que tocam muito a vida da Virginia em relação à figura da mãe, a figura do pai, talvez também a própria figura da irmã, já que a Vanessa também era uma pintora. E aqui nesse livro a gente tem a Lily, que é uma personagem que é bem explorada também como uma pessoa para analisar esse contexto, os Ramsay. Então ela era uma pintora também no livro. Então a gente percebe algumas coisas que tem a ver sim com a vida da Virginia. E eu fiquei feliz então de pegar um livro que por acaso também já conta um pouco da autora. Lendo esse livro eu tive a sensação de que a Virginia Woolf é uma melancólica de carteirinha. Esse é o temperamento dela, porque os personagens e toda a descrição aqui desse livro é muito melancólica. Sempre tem um quê realmente de tristeza, de melancolia. Algo muito, muito típico dos melancólicos também é a reflexão, é o mundo interior, e esse livro ele é todo interiorizado. Os personagens estão sempre pensando na vida, nas suas relações uns com os outros, muito, muito meditativo, muito reflexivo, uma característica forte de melancólicos. E também senti que o livro é melancólico porque, particularmente, tem um personagem aqui que é o James, o filho mais novo do casal Ramsay, que ele é muito magoado, ele tem muito ressentimento, especialmente com a figura do pai, e essa também é uma característica das pessoas que são melancólicas. Elas guardam muito as coisas, o tempo passa e elas não esquecem. Então eu confirmei que a Virginia Woolf ela tinha essas características mesmo. E a Virginia Woolf, para quem sabe, ela teve um final da vida dela triste, ela se suicidou, assim como a Sylvia Plath. Então a gente vê realmente essas características que ela lutava, né, muito na vida dela contra a depressão. Se leu alguma outra coisa da Virginia que me recomenda, pode deixar aí nos comentários que eu vou gostar de saber. Então vamos pro enredo, muito simples que esse livro tem, que eu acho que não é o grande foco, é só um plano de fundo mesmo para explorar a psicologia dos personagens. Então a família Ramsay vai passar um veraneio nessa casa de praia que eles têm, e o menino James, ele quer muito ir ao farol. O livro começa com a seguinte frase da Sra. Ramsay: "Sim, claro, se amanhã fizer tempo bom", disse a Sra. Ramsay, "mas você vai ter que madrugar", acrescentou. E lá adiante, o pai já diz outra coisa. "Mas", disse o pai parando diante da janela da sala, "não vai fazer tempo bom". Então essas duas frases de arrancada, elas já revelam muito das características dos personagens aqui. A Sra. Ramsay é aquela mãezona que tenta cuidar de tudo, tenta muitas vezes até proteger os filhos de alguma situação amarga para que eles se sintam bem. E o pai é mais racional e às vezes não tem problema se ele vai desmanchar os sentimentos de alguém com a realidade. Então ele diz, mas não vai fazer tempo bom. E o filho, James, tem um amor, um apreço, um apego muito grande à figura da mãe, da Sra. Ramsay, e uma dificuldade muito grande com a imagem do pai. E aí vai passar esse veraneio, na primeira parte do livro, que é a janela. Então vai focar muito nos personagens enquanto eles estão ali naqueles dias de veraneio. Nessa primeira passagem do livro, mas eu diria que mesmo depois que ela já não é o foco, ela continua sendo o foco a partir do olhar dos outros personagens e dos pensamentos dos outros personagens. Eu diria que a Sra. Ramsay, ela é uma espécie de coração do livro. Ela é a mãe da família, ela é mãe de 8 filhos, e a Virginia, essa voz narrativa que acompanha a história, vai falando muito do que ela está pensando em relação aos filhos, em relação ao ambiente, a dificuldade que ela tem com a vida, que seria uma antagonista dela, porque ela já viu a vida ser muito dura, levar pessoas que ela ama, enfim, doenças, tudo isso faz dessa personagem o coração do livro, a pessoa mais preocupada da família, e ela tem um olhar para todos, sempre tentando agradar.
A senhora Ramsay, ela é uma personagem que é muito preocupada com o social também, muito preocupada com ajudar os necessitados, e às vezes ela se pergunta se não faz isso para se sentir bem consigo mesma. Então, realmente, nada fica simples. Tudo é muito meditado a respeito. Sarah Ramsay vai pensando e vai toda a corrente de pensamento dela a respeito do que ela faz e por que ela faz. E depois, numa segunda parte do livro e numa terceira, ela já... A Virginia, ela já não fica em cima do pensamento da Sra. Ramsay, mas de certa forma ela é uma personagem que continua ecoando no livro, porque a Lily, o James, o Sr. Ramsay, todos os outros personagens parece que continuam pensando nela. Então o pensamento deles continua se voltando para aquela figura. Então, quando eu li aqui a respeito da escrita e do que a Virginia queria, ela diz que um dos pontos centrais do livro era para Sr. Ramsay, ou seja, o pai, a figura paterna. Mas, engraçado que eu lendo, tive essa percepção de que quem acaba realmente sendo o centro é a mãe. Muito embora a figura dele também seja importante e muito destacada. Mas a sensação que eu fiquei é que ela acaba sendo uma personagem mais central. Não sei se alguém aí leu, teve a mesma percepção que eu. Ele é uma pessoa que... Ele é um estudioso, ele é erudito, ele escreve livros, dá aulas e tem uma legião de seguidores. Um deles até tá passando... Eu veranei com eles, que é o Charles Stamsey, e é um grande admirador do Sr. Ramsay. Mas ele é um homem que acaba sendo um pouco possessivo, porque ele tem alguma insegurança velada. E ele, nos pensamentos dele, muitas vezes se pergunta se ele vai ser lembrado, de certa forma refletindo sobre o ato de escrever. Será que os livros que eu escrevo hoje vão ficar para a posteridade? Então, às vezes ele se sente inseguro e ele se volta para a figura da esposa, tentando encontrar nela um consolo, e ele faz isso diversas vezes. E alguns personagens pensam tudo, assim, entendam que tudo que eu falo nesse livro se passa dentro da mentalidade dos personagens. Então os outros personagens às vezes se incomodam, lá vem ele querendo tirar de mim alguma coisa, querendo que eu dê para ele, que eu devolva para ele alguma consolação. Então aqui a Virginia até usa uma figura, ela usa muitas metáforas para tentar expressar os pensamentos dos personagens. Então tem um menino, James, como eu já falei dele, que ele é grudado com a mãe. Ele tá fazendo colagens numa revista, enquanto a mãe tá costurando uma meia para ajudar um menino do farol, que vive da família das pessoas que trabalham no farol. Chega o pai, e aí o menino já se incomoda com a figura do pai, porque sabe que ele quer alguma coisa. E a senhora Ramsay, na hora que vê o pai, ela fica... parece que tensa, sabe que tem que devolver algo para ele, e o menino começa a refletir que ele é uma espécie de árpia, que é um pássaro muito grande, uma figura até um pouco aterrorizante, quem já viu a figura de uma árpia, e essa árpia mergulha o bico dentro de uma árvore cheia de flores róseas, e parece que quer explorar algo, como uma figura tentando fazer essa metáfora daquela figura paterna que tenta tirar tudo da mãe e não sobra nada para ele como filho. Então ele tem um édipo aí, uma espécie de sentimento com o pai, de ressentimento com o pai. E por vezes esse livro tem diálogos mudos, de forma que a Sra. Ramsay olha pro Sr. Ramsay e ele olha para ela, e um sabe o que o outro está pensando, mas eles não trocam palavras, eles só trocam expressões de rosto, como se um estivesse dizendo pro outro: agora eu não quero falar, mas eu sei o que tu tá pensando, então eu vou deixar ela no momento dela. Mas eu bem que gostaria que ela se sentisse bem, que eu fosse tudo pra ela, que ela me demonstrasse como eu sou importante. Enfim, ela vai explorando toda a psicologia dos personagens, o que me fez pensar também que muitas vezes na nossa vida, quando a gente tem intimidade com alguém, a gente também dispensa as palavras. Muitas vezes a gente tem diálogos mudos, olha para algum conhecido, para o nosso cônjuge, filho, enfim, irmão, amigo, e parece que a gente entende o que o outro quer dizer, ou por pensamento, ou por expressão de rosto, e isso a Virginia explora bastante nesse livro. Uma cena desse livro que para mim é o auge, para mim foi a cena mais impactante, que eu gostei demais, foi uma cena do jantar. Então, a Sra. Ramsay, lá nesse veraneio, ela planejou um jantar com muito afinco, que ela quer um prato francês, quer que a comida saia perfeita, que por 3 ou 5 dias
né? A cozinheira teve que ficar em cima daquele prato e ela é muito controladora, então ela quer que tudo saia perfeito. A janta, ela já tá pensando no local que cada um vai sentar na mesa, a roupa dela, a roupa das crianças, a interação dela com as crianças. E quando ela vai para a mesa de jantar, ela fica o tempo inteiro cuidando para ver se o fulano está se sentindo bem, vendo a figura do marido se alterar porque ele tá brabo, e ela sabe que tá brabo porque alguém comeu demais, ele não gosta de comer demais, então ela começa a mediar e pensar o que eu vou fazer para que ele não exploda agora. Tudo isso se passa dentro da cabeça dos personagens. Poucas coisas estão fora. Existe a narração de onde o fulano sentou, o que ele falou, de um diálogo que aconteceu, mas tudo sempre do ponto de vista de algum personagem e o que ele está pensando naquele momento. Nessa cena do jantar, existem duas reflexões que eu achei muito interessante. Uma é que, enquanto aquilo está acontecendo, a senhora Ramsay, a mãe, ela tem a sensação de que aquele momento vai ser um daqueles que vai ficar para sempre. Então fala assim: teve de novo a sensação que tivera durante o dia, de paz e de repouso. É de momentos assim, pensou, que se faz a coisa que fica para todo sempre. Isto ia ficar. Eu fiquei pensando quantas vezes a gente na vida não está vivendo um momento e tem aquela sensação de que o que está vivendo naquele momento é algo que realmente vai perdurar, né? É um aniversário, um jantar, um dia especial que está sendo vivido, e a gente tem essa sensação, esse mesmo estralo que a mãe aqui teve, né? Esse momento ele vai perdurar na vida, ele vai ser lembrado, ela tem essa certeza. E outra coisa que eu achei interessante é que ela é muito consciente. Aliás, esse livro fala muito sobre o tempo e a passagem do tempo, e a personagem aqui também é consciente disso. Ela é consciente de que esse tempo vai passar e se perder, mas vai ser lembrado. Então, eu acho que a Virginia aqui, ela escreve de uma forma muito incrível. Eu vou ler para vocês um trechinho. Agora, era necessário dar mais um passo à frente. Com o pé na soleira, aguardou mais um instante dentro daquela cena que estava se dissolvendo no momento em que ela contemplava, e então, enquanto dava o braço à Minta e saía da sala, a cena mudou, assumiu uma forma diferente. Já se tornara, ela sabia, olhando para trás pela última vez, o passado. Então ela vai saindo de cena, ela tem que sair do jantar, e aí ela olha para trás, assim, como tentando ter um último resgate daquele momento que ela sabe que tá acabando, que a partir daquele momento já não vai mais ser igual. Então ela é super consciente do momento que ela tá vivendo e o quanto aquilo vai ficar para trás. Eu achei realmente muito interessante essa maneira de pensar sobre o tempo, o presente que vai se tornando o passado logo em seguida. Depois desse primeiro capítulo, A Janela, a gente tem um outro bem breve, que é O Tempo Passa. Então, nesse capítulo, a gente já não vai mais ter a presença da família no local, mas a casa vazia, né? Vai ter até uma personagem que vai ir lá limpar a casa, e então muitos dos pensamentos que a gente vai ter aqui vão ser os dela, relembrando a figura da senhora Ramsay, das crianças, mas a gente vai ficar aqui acompanhando principalmente a casa abandonada, o mato que cresce em volta, o mofo que começa a tomar conta dos livros. Então a Virginia faz uma ampla descrição de coisas que vão acontecendo por ação do tempo e como a casa se deteriorou, nos passando uma sensação como se a casa estivesse dando falta daquelas figuras que um dia estiveram ali povoando. Parece que elas ainda estão por ali, parece que tem alguma coisa faltando, algo errado. Ela nos passa essa sensação. E assim, abruptamente, a gente vai ficando sabendo o que aconteceu com alguns personagens, porque nesse período de O Tempo Passa decorre no período da Primeira Guerra Mundial. Então, essa guerra acontecendo não permite que a família volte ao local. E também dá essa sensação de perdas, como muitas outras pessoas nesse período teriam perdido pessoas importantes. Então, algumas tragédias, alguns personagens se perdem aqui, e mesmo de um modo abrupto, a gente acaba sentindo aquele impacto da perda do personagem. Depois deste capítulo, a gente tem o último, que é Ao Farol, o nome. E aqui alguns personagens retornam à casa, mas de novo com aquela sensação de volta no tempo, porque eles estão num lugar que um dia já foi diferente, já foi povoado por eles. Então, eles se enchem de memórias e reflexões. De novo, a figura da Lily volta muito forte, pensando na senhora Ramsay, no senhor Ramsay, como cada um é, como ela deve agir com eles. Pensando também na senhora Ramsay,
o quanto ela se incomoda com ela, mas também o quanto ela ama essa mulher, e isso também está correlacionado com a vida da Virginia. Aqui está dito como a Virginia tinha essa coisa de amar uma mulher mais velha como uma mãe, como ela dava falta dessa figura materna para ela, como ela queria essa admiração, esse amor de certas pessoas, de certas mulheres. Então, quando a Lily está falando, ou na verdade, quando a Lily está refletindo sobre a figura da senhora Ramsay, a gente sente que talvez seja um pouco dessa importância da figura materna para Virginia. Enfim, em alguns momentos esse livro chega a ser até um pouco confuso, assim, por causa do fluxo de consciência tão grande. Parece que é fácil perder o fio da meada do que o personagem tá pensando. Em alguns momentos a gente sente até algumas contrariedades, mas tudo isso eu acho que é proposital, pois a Virginia quis dar realmente essa sensação de fluxo de consciência, de como os nossos pensamentos ocorrem. Foi um livro que eu gostei, tá? Não foi uma leitura difícil, foi uma leitura fluida, mas que exigiu minha atenção e realmente adentrar no universo, na cabeça, na mente de cada personagem. Não sei se todo mundo vai gostar desse estilo de narrativa, eu estranhei um pouco no primeiro momento, mas eu acabei gostando muito da linguagem da Virginia e realmente o quanto ela adentra na alma humana, também sobre reflexões que ela faz a respeito da maternidade. Ela diz assim: as crianças não esquecem jamais, por isso é tão importante o que a gente dizia, o que a gente fazia, e era um alívio quando elas iam se deitar. Por ora, ela não precisava pensar em ninguém, podia ser quem era, estando sozinha, e era nisso que agora ela muitas vezes sentia necessidade de pensar. Bem, nem mesmo pensar, ficar em silêncio, ficar a sós. Então, ela vai explorando toda a perspectiva do personagem, como maternidade, paternidade, relação conjugal, enfim, todos os âmbitos familiares e da vida cotidiana, mas tudo de uma forma muito internalizada. Então eu achei realmente muito legal, gostei do livro, mas é um livro que, não sei, não era bem o estilo que eu estava acostumada. Mas assim, eu gostei de ler Virginia, como primeiro contato com ela, eu gostei bastante. Tem outros livros que eu quero ler dela, e tem outros 2 livros aqui que eu acredito que fujam bastante da história dela, da ficção dela. Um é o Contos Completos, são ficções, mas são contos, né? Então são curtos, não sei o que esperar. Mas que capa bonita, né? Antes só tinha uma outra capa muito nobre também, mas que era da Kozak Naive. E essa aqui é da 34, editora 34. E outro livro de capa tão bonita também é o Ensaios Seletos. E aqui a Virginia vai falar um pouco sobre outros textos conhecidos, obras da literatura. Então, tudo sobre a perspectiva dela. Acho que deve ser muito interessante. Então, eu gostaria de saber o que vocês já leram da Virginia Woolf? Se me indicam alguma coisa, deixa nos comentários, por favor. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!